Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para falarmos de um tema importante, um tema interessante, relacionado aos tratamentos espirituais. Alguns estudos anteriores, nós falávamos sobre os processos obsessivos, né? As influências espirituais. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos fala que, via de regra, são os espíritos que nos dirigem, né, pela ação do pensamento desses espíritos sobre os nossos pensamentos. E muitas das vezes, esse tipo de influência é uma influência violenta, é uma influência negativa, é uma influência que causa um mal-estar muito grande, né? As chamadas obsessões. Então, nesse sentido, como é que a gente se trata desses processos? E para a gente falar um pouco disso, a gente trouxe aqui um especialista, né, para tratar desse assunto, que é o Júnior, que trabalha na Casa Espírita com o tratamento, né, com a orientação das pessoas e trabalha também nas terapias espíritas relacionadas à questão dos tratamentos espirituais. Então, boa noite, Júnior. Muito bom estar aqui com você. Eu queria perguntar para você o que é um tratamento espiritual. Sim, uma boa noite, Marco, boa noite a todos. Na realidade, eu não sou especialista em tratamento, né? Mas somos trabalhadores espíritas, né? Estamos na Casa Espírita já há algum tempo, então, e orientamos na sala de atendimento fraterno os tratamentos espirituais. Então isso faz com que a gente possa compreender como é que funciona essa questão do tratamento espiritual, né? Mas a sua pergunta foi no sentido de o que é um tratamento espiritual, né? Então, o tratamento espiritual, ele é um tratamento naturalmente realizado na casa espírita. E nós falamos que é um tratamento espiritual porque nós somos espíritos, né? Nós não somos corpo físico, nós não somos matéria. E como espíritos que somos, precisamos de tratamentos, sim, precisamos de ajuda, porque estamos dentro de um processo de evolução e todas as doenças que surgem no corpo físico, quanto no nosso próprio psiquismo, né, os transtornos emocionais de uma maneira geral, tem como raiz, tem como origem o espírito, né? É o espírito que, naturalmente, ele vai trazer essas dificuldades orgânicas e psíquicas. Então, o espírito precisa de tratamento, ele precisa de ajuda, de apoio, dentro dessa visão de um processo de evolução espiritual, né? Então, o tratamento espiritual, ele é um tratamento para o espírito, que a Casa Espírita foca realmente nessa conotação de tratar o espírito e não ter aquele compromisso de tratar o corpo. É lógico que tratando o espírito, tratando o corpo espiritual, haverá um reflexo imediato, direto no corpo físico também. Então, o espírito adoece, Júnior? Sim, né? O espírito adoece no sentido das suas próprias imperfeições. Então, existe a doença do ciúme, da inveja, da maledicência, da cobiça. São doenças espirituais, são doenças que vão ter repercussões no nosso psiquismo, no nosso corpo físico. Às vezes imediata, a curto, a médio e até a longo prazo. E logo, o espírito precisa de apoio, de orientação, de esclarecimento, para que ele não adoeça a ponto de ter repercussões na sua vida, inclusive na matéria, né, no corpo físico. A doença espiritual, né, o problema espiritual, tem sempre origem num processo obsessivo? Não necessariamente, né? Nem sempre a doença, o problema orgânico ou perispiritual é provocado por um espírito obsessor, um espírito inferior. Muitas das vezes é a auto-obsessão, é a auto-obsessão, é a própria criatura
né, que acaba se desarmonizando, se desequilibrando e trazendo complicações das mais diversas. Nem sempre há um espírito perturbador por trás daquela enfermidade ou daquele problema que a pessoa esteja vivenciando. Isso precisa ser analisado. O espírito obsessor é ele próprio, né? Ele é o obsessor de si mesmo. Dele mesmo. Isso sim. Isso é muito comum acontecer. Nós nos perturbamos, né? Às vezes nós sofremos por antecipação por coisas que nem vão acontecer. Né? Não está nem no nosso programa reencarnatório, não está na nossa... no roteiro para a gente passar aqui na Terra, e então a gente está sofrendo por coisas que não vão ocorrer. E isso traz grandes prejuízos no psiquismo e no físico também, consequentemente. Nós somos muito... Eu não vou dizer a palavra, não vou usar a palavra vítima, mas nós somos, digamos assim, muito envolvidos pelas questões do nosso inconsciente, de coisas que a gente nem toma consciência, mas que tem uma ação, que tem repercussão na nossa vida, né? Nós temos muita repercussão na nossa vida das questões inconscientes, das coisas que nós não tomamos consciência, né? Muito fruto do nosso passado, muito fruto do nosso psiquismo de profundidade, lá do inconsciente. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: muitos dos sofrimentos, muitas das dores e muitas das doenças da alma, elas encontram resultados, elas encontram consequências desses processos inconscientes. Quer dizer, o indivíduo acaba fazendo escolhas atuais, escolhas em direção à dor, em direção ao sofrimento, em direção por inconscientemente acharem que não são merecedoras, por acharem que precisam pagar, que por falta de perdão. Sim, isso acontece muito. Aliás, é quase como uma regra essa questão, porque nós temos lá o nosso inconsciente de profundidade, questões vivenciadas nessa atual encarnação, né, há anos atrás, mas também questões que foram vivenciadas em outras vidas. Nós chamamos até de tendências do passado, né? Atavismos, né? Atavismos. Então tem muitas questões mal resolvidas lá de outras vidas que estão nesse grande arquivo que a gente chama inconsciente. E que a determinados momentos há impulsos no nosso dia a dia, na nossa atual encarnação. E muitas das vezes nós desconhecemos a realidade dessa dificuldade. Ela vem em forma de tendências, de impulsos, mas ela muitas das vezes elas são as raízes dos nossos verdadeiros problemas hoje, né? Joana de Ângeles costuma até chamar de sombra, né? Ela chama de as sombras que trazemos e que muitas das vezes é do nosso próprio desconhecimento. Até ela convida a gente a fazer esse trabalho dessa busca interior, desse autodescobrimento, enfrentar as nossas sombras para que a gente possa fazer uma análise profunda de nós mesmos e acharmos as soluções para as problemáticas que trazemos dentro de nós. Então, nós podemos dizer que um tratamento espiritual, ele começa já num processo de autoconhecimento, num processo de estudo, num processo de esclarecimento doutrinário, quando você assiste uma palestra, quando você lê um livro, quando você vai lá para um diálogo fraterno, você já começa ali a fazer um tratamento espiritual. Sim, isso é fundamental o que você colocou, porque o maior tratamento espiritual, que a gente pode dizer assim, é o esclarecimento, né? À medida que a gente se esclarece, a gente se consola e também a gente acha os caminhos. Então, o conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Libertará de quê? Das nossas doenças, das nossas enfermidades, das nossas dificuldades morais, das nossas questões psíquicas que nos constrange, que incomoda, né? Então, através do conhecimento, o conhecimento é o principal tratamento espiritual, né? Ele é que vai abrir condições para que a gente possa ir reformulando as nossas vidas, achando os caminhos que precisamos. Então a Casa Espírita vai focar nesse tratamento, né, através dos estudos, dos cursos, das conferências, das reuniões de grupo,
São um conjunto de situações, onde tudo isso começa no atendimento fraterno. Né? O atendimento fraterno, que também é um tratamento, porque naquele momento ali a pessoa ela está expondo a sua dificuldade. Desabafam, né? Ela está fazendo aquele processo até de catarse, né? E dentro dessa visão, ali ela já está sendo observada por uma equipe espiritual. Porque toda casa espírita existe os benfeitores, são espíritos comprometidos com aquela casa. São responsáveis pelas atividades espirituais que aquela casa realiza, então dá o norte, né, dá o direcionamento, dá a coordenação, através, às vezes, da intuição aos trabalhadores, outras vezes, através dos trabalhos de psicografia ou de psicofonia que a casa tem, eles vão trazendo as orientações, o direcionamento que a casa precisa tomar para atender as pessoas de uma maneira geral. Então, quando a pessoa está lá na sala do atendimento fraterno, nesse momento, ela está sendo monitorada, observada, acompanhada pelos benfeitores espirituais. Então, está sendo apresentado para a espiritualidade naquele momento a dificuldade que a pessoa está vivendo. Não está sendo apresentado apenas para quem está fazendo o atendimento lá, o encarnado. O encarnado está ouvindo, ele está dentro daquele papel importante, né, de acolhimento, mas principalmente a equipe espiritual está fazendo essa observação. Então, naquele momento ali, ela vai ser orientada a diversos tratamentos espirituais que a casa disponibiliza. E o tratamento número 1, vou repetir novamente, é o do conhecimento. Então, vai ser convidada a receber passes, trabalhos de vibrações, uma série de outras atividades que existem de apoio, mas todas elas sempre ancoradas no estudo doutrinário, no conhecimento que liberta. Jesus um grande terapeuta, né, Jô? Jesus Sim. Um grande terapeuta. Nós estamos aqui no nosso processo de evolução, num processo de autodescobrimento, num processo evolutivo, né? Como você falou, muito dos nossos sofrimentos, das nossas... Tem uma frase, eu não sei se é do Chico, mas acho que é da Joana, que não existem... Joana de Ângeles, não existem doenças, existem doentes, né? Quer dizer, o espírito, em função das suas imperfeições espirituais, em função da falta de esclarecimento, em função da compreensão da sua realidade espiritual, ele acaba sendo vítima das suas do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua inveja, da sua imperfeição, que vão causando desequilíbrios. E a necessidade, portanto, do esclarecimento é elemento fundamental. Então, é Jesus um grande terapeuta, né? Porque Jesus, ele veio, trouxe o esclarecimento, mas ele não trouxe o esclarecimento de uma forma dura, ele não é um juiz de anátema, né? Jesus, ele é um mestre, mas um mestre carinhoso, um mestre que acolhe, um mestre que, né? Um terapeuta, né? Que normalmente quando você vai a fazer uma terapia, normalmente você é acolhido, né? Você não chega lá num grupo terapêutico e as pessoas começam a dizer, mas a culpa é sua, isso é dos seus desequilíbrios, isso são suas imperfeições, né? Eu fico imaginando que as pessoas, quando estão com um problema espiritual e vão procurar a casa espírita e ouvem que a causa das nossas doenças são os nossos desequilíbrios e são as nossas imperfeições, talvez as pessoas imaginem que vão chegar na casa espírita e vão receber um dedo apontado dizendo, olha, você está assim por própria culpa. Mas a verdade é que todos nós temos essas imperfeições e que, na verdade, a casa espírita, ela assim como os passos do Cristo, ela traz um grande acolhimento, não é isso? Sim, isso mesmo. Porque o atendimento tem que ser fraterno, né? O nome é atendimento fraterno. Então, quem está lá no atendimento fraterno não está lá para fazer julgamentos, críticas, né? E nem dizer o que a pessoa tem que fazer. Vai orientar os tratamentos espirituais e o que a doutrina espírita esclarece, orienta, né? Nós não podemos deixar lá, naquele momento, deixar expressar os nossos preconceitos, né? Não, nós estamos ali para poder divulgar a doutrina, acolher as pessoas, não estamos para poder jamais julgar nem criticar. Mas você citou, Joana de Ângeles, aí, que não há doenças, há doentes, né? Emmanuel também, ele tem uma passagem
numa obra onde ele diz que é diminuto o número de enfermidades estritamente físicas, né? Quase na sua totalidade, as enfermidades são espirituais, são de origem do espírito. Então, tudo parte do espírito. Vai chegar um momento em que o espírito vai estar tão iluminado, né, tão esclarecido, né, que não haverá mais enfermidades. Portanto, tratamentos espirituais também. Júnior, quais os tratamentos, quais as terapias, vamos dizer assim, são oferecidos pela Casa Espírita? Sim, existe uma quantidade razoável, né, de terapias que a Casa Espírita oferece, e na realidade ela se fundamenta, né, no sentido de que em Mateus 10, versículo 8, né, está lá uma passagem que Jesus coloca aos discípulos, né, curai os doentes, né, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes, né? É uma passagem que a gente lembra, e isso aí se fundamenta o tratamento espiritual na casa, né? E a Casa Espírita tem diversas formas de tratar. Tratar os doentes, expulsar os demônios, e a gente vai entender isso como um processo de desobsessão, de esclarecimento, de orientação, né? E os tratamentos são dos mais diversos. Primeiro o atendimento fraterno, onde ali a pessoa é tratada. Há pessoas que chegam no atendimento fraterno e acho interessante que ela vai 1, 2, 3 vezes, e a gente percebe que a cada dia que ela aparece no atendimento fraterno, ela aparece diferente, mais fortalecida, mais otimista, mais esperançosa, né? Não só de uma pessoa ter acolhido, ter ouvido ela, mas aqueles conceitos que aos poucos foram sendo passados ali, foi fazendo mudanças na vida dela. Então esse é o primeiro tratamento que a casa disponibiliza. O segundo, nós já falamos aqui do conhecimento, do estudo, das palestras, né, que são fundamentais. Aliás, todo tratamento espiritual na Casa Espírita sempre tem um estudo agregado, né? Então, se a pessoa vai lá fazer o tratamento espiritual da magnetização do passe, vai receber um passe. Então, ela participa de um estudo, ela vai ser ali orientada, e aquele momento é fundamental, faz parte do tratamento do passe. Porque quando ela está lá ouvindo uma palestra, um estudo, uma reflexão qualquer, naquele momento a equipe espiritual está visualizando a necessidade dela, ela está sendo observada, está vendo os pontos mais vulneráveis, os seus centros de força, aquilo que está descompensado, aquilo que está precisando ser harmonizado. Todo tratamento precisa de diagnóstico, né? Precisa de um diagnóstico, de exames. Então, esse momento em que a pessoa está lá assistindo um estudo, ela está sendo examinada pela espiritualidade, ela está sendo observada. Então, a gente até aproveita aqui para dizer que a pessoa que chega na Casa Espírita, entra, toma passe e vai embora na mesma hora, olha, o tratamento está limitado. Está limitando a ajuda que a espiritualidade poderia estar dando para essa pessoa. Então ela precisa desse momento, né, onde vai ser observada pela espiritualidade, mas sobretudo ela vai ouvir determinadas questões importantes que talvez a causa da enfermidade dela, da dor dela, da dificuldade que a trouxe na Casa Espírita, vai ser dito ali na palestra, no estudo. Então aquele estudo vai despertar, vai fazer com que ela observe mais a sua maneira de ser. Como é que eu sou como mãe, como pai? Como é que eu sou como vizinho, como companheiro de trabalho? Né? Como é que eu sou como filho? Então, ela vai fazer determinadas observações importantes e, através desse processo de observação, magnetização, passe e acolhimento, ela vai recebendo uma ajuda substancial. A vida vai mudando. Sabendo que muitas pessoas chegam na Casa Espírita muito em função da sua mediunidade, vamos dizer assim, né? As pessoas, todos somos médiuns, nós já sabemos disso.
Mas, obviamente, há pessoas que são de médiuns de trabalho, né? A gente diz que são médiuns um pouco mais sensíveis, com uma sensibilidade um pouco maior. Daí dizer que são médiuns de trabalho, médiuns ostensivos. E essa sensibilidade, claro, né? O indivíduo, por ser mais sensível, ele se perturba com muito mais facilidade, ele se envolve espiritualmente com muito mais facilidade. Como é que é isso, né? Como é que é... E aí as pessoas, quando descobrem, né? Porque eu vejo dois extremos, né? Tem pessoas que, quando recebem a notícia de que são médiums, as pessoas fazem, às vezes, uma ideia de um glamour, né? Ah, eu vou ser o Chico Xavier, eu vou ser o Divaldo Pereira Franco, eu vou ser, né? Enfim, eu vou ser aí um Raul Teixeira e tal. E aí as pessoas ficam pensando aí achando que é muito fácil, e querem entrar, e querem fazer, e querem psicografar livros e uma série de coisas. Não sabem que a mediunidade exige trabalho, exige dedicação, existe esforço, exige disciplina. Então, num primeiro momento, é aquele glamour, aquela fantasia, né? Já tem outras pessoas que, por não terem interesses com relação aos aspectos doutrinários, apenas querem se ver livre dos problemas, elas gostariam que houvesse uma mágica que tirasse a mediunidade delas e elas então pudessem, né, fechar o corpo, né, fazer um tratamento de fechamento de corpo, e as pessoas então deixassem de ser médiuns. É possível gerar mediunidade nas pessoas, também é possível tirar a mediunidade das pessoas? Como é que é essa questão do tratamento espiritual para essas pessoas mais sensíveis? Sim, esse é um dos grandes motivos da ida das pessoas à casa espírita, né? São exatamente os fenômenos mediúnicos, o afloramento da mediunidade, fenômenos espirituais que começam a acontecer na casa da pessoa, ruídos, barulhos, pancadas, objetos que mudam de lugar, né? Então, todas essas questões, às vezes um processo de perturbação mental que surge, todas essas questões estão ligadas a processos obsessivos, e outras vezes a criatura também tem sensibilidades mediúnicas, que é o que você acabou de colocar, né? São pessoas portadoras de sensibilidades, elas são médiums, né? Todos somos médiuns, né? Mas há pessoas que têm uma ostensividade, essa sua mediunidade. Na realidade, a mediunidade não é doença, né? Ela não é uma doença, ela não é um problema, né? Ela é um dom, é um sexto sentido, né? Que põe a criatura em contato com o plano astral, com o plano invisível. Ela tem essa facilidade de intercâmbio entre os dois mundos, né? Portanto, ela chega lá, e às vezes ela chega do jeito que você falou mesmo, né? Tem como tirar isso de mim, né? Como se isso fosse uma doença. Não tem como tirar a mediunidade de ninguém. A mediunidade, ela é um programa de trabalho, né? Ela não tem essa conotação desse glamour aí, né? Há alguns médiuns em destaque, sim, pela uma missão, pelo um programa que ela tem aqui na Terra para ser desenvolvido, então ela se destaca realmente, né? Mas a grande maioria dos médiuns é dureza mesmo, é tarefa, é trabalho de socorrismo, é trabalho onde vai resgatar espíritos que estão nas trevas mesmo, espíritos em grande sofrimento, né? Então a grande maioria dos médiuns a gente já chama lá de médiuns de tarefa, médiuns de trabalho. Não são médiuns para poder ter essa conotação que foi colocada aqui, desse glamour, né? Então, na realidade, a mediunidade não tem como tirar, né? Ela é inerente à criatura humana, todos somos, e algumas, no seu próprio organismo perispiritual, foi projetado, foi programado essa facilidade, essa possibilidade desse intercâmbio, para que ela pudesse aqui na Terra desenvolver esse potencial e se ajudar, e ajudar muita gente, naturalmente, né? Então, muitas das vezes, para que haja esse despertamento desses valores espirituais e dessa busca de poder usar esse dom,
em seu benefício e em benefício da humanidade, surge o que a gente chama de afloramento mediúnico. Algumas vezes até é difícil, né? Esses primeiros momentos onde esses sintomas da mediunidade começam a despontar, né? O médium passa às vezes a criatura passa por dificuldades, sim, porque uma hora está bem, outra hora não está, né? Ela tem dificuldade de estar no meio de muita gente, né? Ela tem alteração de humor. Ela está muito bem, está lá numa festa cantando parabéns, feliz, daqui a pouco ela está triste, quer ir embora, e aquele negócio todo. Quer dizer, então, à primeira vista, muitas pessoas olham até como uma criatura bipolar. Ela não é bipolar. Na realidade, ela recebe impacto de fluidos, de vibrações, da presença de determinados espíritos, e isso impressiona seu psiquismo, ela muda comportamento, ela altera comportamento. Outras vezes tem calafrios, outras vezes tem arrepios, outras vezes ela tem sensação de presença. Ela está assim no ambiente, mas parece, ela está incomodada, ela fica olhando para um lado, para o outro, parece que tem mais alguém, e não tem, é sensação de presença. Ela percebe a presença de espíritos ali. Outras vezes, a ponto de ver vultos mesmo. Ela percebe vultos. Outras vezes, tem processos de evidência mais clara e etc. Né? Então, essas criaturas, as portadoras de mediunidade ostensiva, elas batem lá na casa espírita, elas chegam lá. Às vezes chegam lá porque já tentou de tudo, né? Já fez uma série de tentativas para poder se livrar, né, dessas interferências, dessas intercorrências, né, das sensibilidades que ela tem, e por não conseguir sucesso, ela acaba na casa espírita. Então ela chega lá pela dor mesmo, né? E aí ela vai passar por esclarecimentos, por orientações, e nesse caso é indicado para ela um tratamento específico, que a gente chama lá de tratamento de desobsessão. Esse é o primeiro passo. Ela vai passar por esse tratamento específico, onde algumas entidades que estão aí envolvendo serão chamadas na mesa mediúnica para um esclarecimento, para um diálogo. Ali ela já vai apresentar melhoras, né? Esses são os primeiros passos. Ela vai apresentar algumas melhoras. Mas esse é o primeiro passo, porque o segundo, ela vai ser esclarecida com relação às sensibilidades que ela possui. Ela poderá entrar num segundo tratamento, que a gente até chama do desenvolvimento mediúnico como um tratamento. Por que é assim? Porque não que a mediunidade seja uma doença, mas ela trata esse potencial que ela tem dentro dela. Ela dá o direcionamento, ela dá a diretriz para essa sensibilidade a mais que ela tem, no sentido do bem e do amor ao próximo. Então, a pessoa, depois que ela passa por esses tratamentos de desobsessão, que ela se harmoniza muito bem, que ela já está começando a se sentir melhor, ela já começa a entender o que tem por trás dessas alterações que podem ocorrer na vida dela em determinados momentos. Então, ela já se encontra bem harmonizada, muitas das vezes disposta a entender o que é esse sexto sentido, o que é essa mediunidade. Aí ela vai ser direcionada a cursos, a estudos doutrinários nesse sentido, desejando, as portas estão abertas da casa para o segundo passo, que seria o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua mediunidade, né? Então, ali ela vai aprender uma série de questões. A questão da exteriorização perispiritual, né? O momento de concentração, o momento de passividade, o momento onde ela vai permitir que o espírito fale por intermédio dela, ou pela escrita, ou pela voz. Aí existe ali diversos treinamentos, diversas etapas, diversas fases. E ela vai se harmonizando, ela vai se sentindo uma pessoa equilibrada. Porque o médium é uma pessoa como qualquer outra, com a diferença dela ter essa sensibilidade a mais, né? Então esse, Marco, é um dos grandes motivos da busca na casa espírita. Pessoas com afloramento da mediunidade, pessoas com processos de influenciação espiritual, de perturbação. Aí, essa perturbação, às vezes, ela é assim, até um motivo a pessoa procurar a casa espírita, sabe? Às vezes é o caminho que leva ela
a desenvolver-se mediunicamente, a buscar esses valores espirituais. Então, às vezes até pode surgir com, surge e em seguida propicia a pessoa uma mudança de vida, né? Então, o trabalho da desobsessão, ele é um trabalho muito importante, porque muitas das vezes aquele espírito está perseguindo a pessoa, está prejudicando a pessoa, mas ele também é um sofredor, ele também precisa de socorro, ele também precisa de encaminhamento, de esclarecimento. Então o tratamento aí ficou mais abrangente, né? Não está atendendo só aquela criatura, está atendendo aquele espírito ou aqueles espíritos, né? Então o tratamento amplia bastante as possibilidades, né? A gente estava falando um pouquinho sobre as terapêuticas espíritas, então temos o diálogo fraterno, onde as pessoas chegam, se apresentam, falam das suas dores, dos seus problemas, dos seus desabafos, passam ali por um processo de catarse, né, passam ali por um processo de acolhimento, né, e que vão ali recorrentemente durante o processo de tratamento. Tem também o tratamento de passes. Magnetização, né? De passes. A magnetização. Você tem lá também o tratamento de desobsessão, que você fala, né, que é quando os espíritos que estão envolvendo aquela pessoa são evocados e é feito um diálogo fraterno com esses espíritos de esclarecimento para que a pessoa possa continuar o seu encaminhamento, né? E é feito também um trabalho de vibrações, né? Um trabalho de educação mental. Queria que você fala, porque aí algumas pessoas acabam falando que isso usam outro nome, outra denominação. Algumas pessoas falam de mentalizações, outros chamam de captação, outros usam termos mais indianos, né, e falam de meditação. Uhum. Enfim, cada um usa uma temática. Eu queria que você falasse um pouco. Sim, esse tratamento é um tratamento muito importante, muito necessário, porque todos temos potenciais, né? Nós somos espíritos e carregamos as nossas potencialidades, nós temos capacidades criativas, né? Importantes, e temos esse poder, o poder da mente, o poder do pensamento, a ação do pensamento sobre os fluidos. Não é só os fluidos espirituais, não, mas também os fluidos mais grosseiros, que é o nosso próprio corpo físico. Então, através desse trabalho de vibrações, que ele pode ser direcionado de duas formas, né? Ou uma vibração por um filho, que é dependente químico, ou passando por alguma dificuldade psíquica, pelo um local de trabalho, por uma determinada situação, por uma determinada pessoa. Então nós usamos a nossa mente, o poder da nossa mente, a ação do nosso pensamento, dando qualidade aos fluidos e irradiando. É um verdadeiro processo de irradiação, né? Em benefício de encarnados e até desencarnados. Isso também é possível acontecer, né? Então esse é o chamado trabalho de vibrações. E as vibrações, elas vão acontecendo e as respostas também vão ocorrendo. A pessoa vai melhorando, ela vai tendo uma reação positiva. Agora, existe a vibração para pessoas e existe vibração para si próprio. Nós não gostamos muito do termo meditação, porque ele pode ser confundido com as meditações orientais que existem por aí, os diversos tipos de meditação. Aliás, essa palavra meditação está muito em moda, né? Até a neurociência vem trabalhando em cima, né? Mindfulness, né? Cada um dá uma definição. Dá uma definição. E existem muitas formas de se fazer meditação. Tem gente que faz meditação andando, a meditação sentada no chão, meditação de olhos fechados. Então, existem diversas técnicas e diversas religiões estão trabalhando com meditação. Então, a nossa casa lá, existe esse trabalho de vibrações para si próprio. Se a gente quiser chamar de meditação, pode chamar, não tem problema. Só basta não confundir com outras técnicas diferentes que existem por aí, né? Mas a meditação, a vibração para si mesmo, ela visa a gente buscar, né,
a qualidade nos fluidos através da ação do pensamento, a projeção disso sobre nós mesmos, nos nossos centros de força. Há casas espíritas aí que chamam de captação magnética, né? Você trabalha o seu pensamento dando qualidade aos fluidos, capta isso e harmoniza a si próprio. Um processo de harmonização de interior. Então, e aí precisa de silêncio, precisa de treino. No começo, tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer vibrações, né? Porque existe um aceleramento do pensamento, né? Sim. Na verdade, as pessoas às vezes vivem no passado, às vezes as pessoas vivem no futuro, né? Que geram as chamadas ansiedades. Sim. As pessoas às vezes vivem de saudades, porque vivem lá acopladas ao passado, voltadas à questão do passado. Essa terapia que a gente chama de vibração, ou que a gente chama de meditação, enfim, é uma terapia que volta ao pensamento para o hoje, para o agora, para a atenção nesse momento, e para que a gente tenha um policiamento sobre o próprio pensamento, porque a gente não policia o pensamento, né, Júnior? Sim. A gente acaba, a mente humana, ela é muito criativa, né? Você falou das forças criativas, o pensamento é uma dessas forças. A gente cria o tempo todo e a gente não consegue policiar. Tem uma frase do Cristo que diz, né? Orai e vigiai. A gente lembra às vezes da oração, né? Às vezes lembra da prece, mas esquece às vezes do vigiai, né? Dessa questão da vigilância, do prestar atenção no pensamento. E prestar atenção no pensamento é exercício, né? Sim, é um exercício. Você falou tudo. É isso mesmo, né? É uma técnica que a gente vai aprendendo, e essa técnica de vibrações a si mesmo, ou meditação, ela vai abrindo essa possibilidade de a gente focar no momento, no agora, em nós mesmos, coisa que a gente quase nem faz no dia a dia, né? A gente está sempre pensando ou lá atrás ou lá na frente. Essa que é a grande verdade. E isso ajuda muito no dia a dia depois das pessoas. Tem até um caso lá que eu achei muito interessante, que a pessoa ela tem um pavor daquele exame de ressonância, né? Onde ela tinha que entrar no tubo e ficar lá durante 20 minutos. Sim. Né? Esse trabalho de vibrações que a gente faz lá na casa, ela leva nessa faixa mais ou menos, em torno de 20 minutos. Esse treinamento, né? E aí ela chegou, começou a participar, ela foi orientada, porque devido a um problema físico que ela apresenta, ela precisa de tempos em tempos, ela precisa passar por essa ressonância aí. É um acompanhamento que está sendo feito. Mas ela tem claustrofobia, né? Até um pavor de lugar fechado. E aquilo é uma verdadeira tortura. Ela começava a fazer o exame e não conseguia concluir o exame, né? Tinha que interromper várias vezes, né? A pessoa fica com um botãozinho, né? Fica com um botão na mão para ser tirada dali em caso de pânico, né? Porque a pessoa ela entra em pânico mesmo. Por que ela entra em pânico? Ela entra em pânico porque ela não consegue ter uma gerência sobre o seu pensamento, ela não tem um controle. Ela está pensando lá na frente, ela está pensando que ela vai morrer sufocada ali, ela está pensando que, né? Então ela está pensando um monte de coisas e isso traz uma tortura, o exame passa a ser uma tortura. E ela iniciou esse tratamento, né, lá na casa de vibrações, e fez vários treinos, né? 20 minutos em estado de silêncio, né? De introspecção, de calma. E foi treinando. E quando chegou no dia dela fazer do exame, ela fez o exame tranquilamente. E ela falou assim para mim lá, assim: Júnior, você não acredita. Os 20 minutos passaram e eu nem vi, porque eu fiz todo o exercício que eu aprendi na meditação. Eu foquei nos meus centros de força, eu foquei conforme fui orientado naquele momento lá da meditação. Então, quando eu dei por mim, a pessoa já estava me tirando de dentro do tubo lá, né? Aquilo foi uma alegria para mim muito grande, que eu consegui, né, uma coisa que me torturava muito. Então, quer dizer, é um treinamento, é uma ajuda, é um autocontrole, é a ação do pensamento, o controle do pensamento, né? Júnior, a gente já chegando ao final aqui da nossa conversa, a gente falou dos tratamentos, falamos das terapias, né? E normalmente a gente... Eu tenho duas perguntas para você, né?
A primeira, uma que complementa a outra, né? Num tratamento desse, as pessoas que ministram o tratamento, elas são especiais? E as pessoas que recebem o tratamento, são passivas? Elas não precisam, elas precisam de alguma coisa? Elas competem a elas alguma coisa nesse tratamento? Fazer parte desse tratamento? Sim, entendi. Realmente, as pessoas que colaboram no tratamento espiritual da casa, não necessariamente precisa ter dons especiais. Às vezes até tem, às vezes ela tem a mediunidade de cura, né? Às vezes ela tem a mediunidade da oratória, né? Onde ela, no momento da exposição, ela está sendo ali utilizada pelo guia espiritual, o mentor espiritual, e nesse momento o espírito interage com o psiquismo do expositor e passa as suas mensagens também. Então, às vezes, a pessoa tem realmente alguns dons, algumas flexibilidades, algumas habilidades a mais. Mas não necessariamente, viu? É uma pessoa normal, uma pessoa comum, só que ela precisa de estudo. Ela precisa conhecer o que ela vai fazer. Como é que ela vai ministrar um passe se ela não entende sobre a fluidoterapia, sobre os fluidos? Ela não entende sobre a ação do pensamento na matéria. Ela não compreende o intercâmbio que existe naquele instante, onde há uma doação das suas energias anímicas, magnéticas, combinadas com os fluidos espirituais do passista espiritual. Então ela precisa ter essa noção, ela precisa ter esse conhecimento. E existe na nossa casa um estudo constante, o ano todo, né? Os médiuns passistas estão sempre reciclando, estudando, trocando informações, estudamos uma obra, quando termina pegamos outro livro e outro, e outro, e outro, para que a gente possa realmente ter qualificação. Porque um trabalhador sem qualificação, ele não vai ajudar, às vezes ele vai ser até isolado dentro de um tratamento espiritual. A equipe espiritual vai ter que isolar aquele trabalhador, porque ele não está colaborando e interferindo de forma negativa no processo, né? Então, com relação ao trabalhador, precisa disciplina, conhecimento, participação ativa na casa. Ele não pode ir lá só naquele dia, naquela hora e né, não interagir com a casa nos outros estudos, nos outros cursos que a Casa Espírita apresenta. Então esse trabalhador precisa muito dessa convivência fraterna e desse conhecimento. Isso vai dar qualificação. Aliás, Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né? Qualificar, humanizar e espiritizar. Então é papel da Casa Espírita dar condições para que aquele trabalhador espírita se qualifique, né? Tenha condições intelectuais mesmo, né, para estar exercendo aquela tarefa. Mas também humanizar o trabalho, e aí vem a questão do sentimento, vem a questão do evangelho. Então, isso também vai ser trabalhado nos outros estudos, para que ela possa se colocar na posição daquela criatura que está ali. Porque senão ela mecaniza o tratamento espiritual. O tratamento espiritual não pode ser mecanizado. Tem que ter sentimento, tem que ter amor. Você tem que estar fazendo com vontade. Você quer minorar a dor daquela criatura que ali chegou. Você coloca aquela pessoa ali na sua frente para receber um passe. Naquele momento você vê ali um filho, uma mãezinha doente, né? Ou como é que você gostaria, né, de que ela fosse tratada, de que o seu filho fosse tratado? Então você tem que passar sentimento, você tem que interagir, você tem que trabalhar os seus conhecimentos, mas o seu sentimento naquele momento, porque assim a equipe espiritual tem recursos para poder manipular esses fluidos e trazer a cura que a pessoa deseja, né? A pessoa foi lá atrás dessa cura. Então tem um papel importante da espiritualidade e tem um papel importante do trabalhador espírita nesse processo. Essa eu acho que é a primeira pergunta, né? Já a segunda, que é o que compete a quem vai receber a ajuda, sim, também tem um papel muito importante, né? O primeiro passo é a fé, né? Se a pessoa ela não acredita, ela começa a se tornar refratária à ajuda. Então, para que ela possa acreditar, ela precisa conhecer, né? A fé raciocinada, né? Porque do momento em que ela não compreende, como é que ela vai acreditar?
Ela precisa compreender. Então vai ser esclarecido o que é o passe, como é que o passe age, como é que isso tudo funciona, como é que é esse intercâmbio da espiritualidade junto ao passista, né? Aí vai abrindo um entendimento de tal maneira no paciente em que ele começa a ficar cada vez mais receptivo. E aí ele interage na própria cura. Ele precisa de interagir na própria cura. Não se impõe tratamento em quem não deseja, em quem não quer, em quem está refratário. Isso seria um afronto ao livre-arbítrio da pessoa. Os bons espíritos não afrontam o nosso livre-arbítrio. Respeita as nossas escolhas, respeita as nossas opções, a nossa maneira de ser. Quem afronta são os obsessores, são os espíritos inferiores, perturbadores, vingativos, né? Esses sim, esses afrontam. Mas os bons espíritos não. Aguardam o momento do nosso amadurecimento, do nosso crescimento espiritual. Então, cabe primeiro a quem está recebendo ter a compreensão do que vai ocorrer com ela no momento da magnetização daquela água que ela vai tomar, água fluidificada, no momento em que ela vai receber o passe magnético, no momento do tratamento de desobsessão presencial ou à distância, o momento em que ela está ali na sala de atendimento fraterno, o tratamento que ali ela está recebendo, o momento em que ela está no salão observando um estudo, analisando, acompanhando mentalmente, né, uma palestra, o momento em que ela está fazendo uma vibração, uma meditação, o que está acontecendo. Então ela precisa ter essa compreensão, esse entendimento, para que ela possa interagir. Esse é o primeiro passo da parte que compete a ela. E segundo, aí vem a assiduidade, a disciplina da pessoa, porque se ela começa uma série de tratamentos, mas ela interrompe, ela para, ela não tem foco, né? Porque muitas das vezes, Marco, o que ocorre é assim, a pessoa, ela chega lá, ela faz um pedido, mas ela não quer se comprometer com a própria cura. Ela não... É difícil a gente dizer isso, mas essa que é a verdade. É a manifestação do inconsciente que acaba sabotando ela própria. Sabotando ela própria. E ela não percebe que ela está se sabotando. Então, ela chega na hora do tratamento, ela chega atrasada, ela não vai, ela não dá sequência, ela não acompanha, ela não procura entender o que está acontecendo com ela, ela não procura entender o que é esse tratamento que ela está fazendo. Quando a gente vai tomar um remédio, a gente não lê a bula, a gente não observa, o médico não explica para a gente o que efeito que aquele remédio vai fazer, quais são as reações que aquele remédio pode causar. Não é assim que ocorre? Então, dentro de um tratamento espiritual, também precisa a pessoa ler a bula, né? Ela precisa interagir e participar. Isso sendo feito, ela tendo disciplina, tendo comprometimento com o tratamento, vai muito bem o seu tratamento espiritual. A cura fica assim com grande possibilidade de ocorrer, mas ela ainda depende de algumas questões, que é o merecimento, né? Está ligado a um processo de merecimento e às vezes até, eu vou dizer uma coisa aqui que pode a primeiro momento não ser bem entendido, mas é importante a gente dizer, uma certa necessidade aquela doença, né? Aquela questão, ela é necessário para que haja um despertamento, para que haja uma mudança. Aquela doença é um sinal de que ela precisa dar um direcionamento diferente na vida dela. Então, muitas das vezes, ela inicia um tratamento espiritual, ela tem pequenas melhoras, porque aquela doença ainda precisa acompanhar ela por um tempo. Entende o processo? Então, ela se sente acolhida, ela se sente assim confortada, porque está sendo dada uma atenção a ela, mas a cura não se dá imediatamente. Vai demandar um tempo. Então a cura demanda um tempo. A cura demanda merecimento. Ela não é assim, de forma instantânea. Sim, algumas pessoas chegam lá em função do vulgarmente chamado aí de encosto, né, que é a aproximação de um espírito, e às vezes até em questões de 1 semana, 2 semanas, a pessoa fica bem, aquela entidade foi encaminhada, realmente. Há casos em que a melhora ela é bem rápida, mas a grande maioria demanda um certo tempo, um empenho da pessoa, uma dedicação, o merecimento, a necessidade que ela tem de passar por aquela dificuldade, né? Então, a cura está ligada a esses fatores, né? Às vezes, a doença até é o caminho da cura.
né? Às vezes a doença, ela vem para trazer a cura do espírito, né? Para trazer a verdadeira cura. Por isso, tudo isso aí precisa ser levado em consideração, né? Cada caso é um caso. Nós não podemos generalizar jamais. E nem a casa espírita prometer a cura a ninguém, porque a cura muitas das vezes depende da própria pessoa, né? Nós estamos aqui falando de merecimento, de necessidade, de empenho, de uma série de fatores, né? Então, como é que a casa espírita vai prometer a cura? Não pode prometer, né? E nem, muito menos, interferir, às vezes, nos tratamentos que a medicina está fazendo. Jamais, jamais. A casa espírita não pode se meter nisso, né? E há, às vezes, pessoas... Não prescinde, né? Normalmente as pessoas fazem o tratamento espiritual e abrem mão do tratamento médico. Isso, né? Jamais a casa espírita vai orientar nesse sentido, né? Inclusive, Marco, até aproveitando, há pessoas que chegam lá com problemas orgânicos, problemas físicos, atribuindo a ser problemas de ordem espiritual, né? Então, quando chega lá, eu estou com palpitação, eu estou com isso, eu estou com aquilo, me dói aqui, me dói ali. Eu falei, você já procurou o médico? Já foi na medicina, né? A ciência está aí para isso. A Terra está aí, as condições que nós já conseguimos até hoje com a ciência é para atender aos corpos, né? Não é a finalidade da casa espírita curar corpos. A casa espírita faz tratamento espiritual. Espiritual. Né? Tudo bem que muitas das vezes tem repercussão no corpo, tem repercussão no físico, mas esse não é a finalidade. Aí, no caso, seria um complemento. É um complemento. O tratamento espiritual complementa o tratamento da medicina, complementa o tratamento dos médicos, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, não, eu não fui ainda. Você já foi no cardiologista? Você já foi no... Não, eu nunca fui. Então, você precisa ir. Você precisa avaliar. Nós vamos, primeiro passo, excluir qualquer possibilidade de ser alguma disfunção orgânica, né? Porque a disfunção orgânica, existe aí os recursos da medicação, dos tratamentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, psiquiátricos, psicológicos, cirúrgicos, às vezes, né, para serem atendidos. O que a casa espírita vai trazer, muitas das vezes, é complementar esse tratamento da medicina, apoiar esse tratamento, né? E isso precisa ficar muito claro, não podemos inverter as questões, né, porque isso seria, assim, enganar as pessoas. A casa espírita precisa separar, né? Uma coisa é o corpo físico, né? Outra coisa são questões de ordem obsessivas e espirituais. Tudo bem que às vezes tem uma via de mão dupla, mas a matéria precisa ser tratada com as questões do mundo material, né? Com a medicina. Júnior, então a gente chegou ao fim do nosso encontro, da nossa conversa, do nosso programa de hoje. Queria saber se você tem algum complemento, querer fazer as últimas palavras, né? Já agradecendo a você pela sua dedicação de vir aqui, né? Sei que você é bastante ocupado, né? O tempo todo está ali envolvido com as questões da casa espírita, né? Não só relacionado com os problemas dos tratamentos espirituais, mas até manutenção da própria casa espírita, e você conseguir então arrumar um tempinho na sua agenda apertada para estar aqui conversando conosco. Eu agradeço, né? E deixo aí para você as palavras finais do nosso encontro. Sim, eu que agradeço a oportunidade, né? É tão gostoso falar de doutrina espírita. Gente, é tão bom poder participar da casa espírita, estudar, né? Agora nós estamos aí iniciando o ano com muitas propostas lá na casa de estudos da sede psicológica, de Joana de Ângeles, estudos de mediunidade, né? Cursos de mediunidade. Então é tão gostoso falar de doutrina. A gente agradece muito a oportunidade, né? E dizer a todos que a Casa Espírita está com as portas abertas, né? Nós estamos ali tomando todas as precauções possíveis. Os tratamentos espirituais estão disponíveis a todos, né? Sem exceção. E sempre o primeiro passo ideal é que seja através do atendimento fraterno. Porque muitas das vezes a pessoa chega lá na casa e diz, eu quero tomar um passe. Né? Mas às vezes o caso da pessoa não é somente o passe, ela precisa de outras terapias, ela precisa de outros acompanhamentos. Se ela já é direcionada direto ao passe, sem passar por essa entrevista,
vai ficar um tratamento assim bastante limitado, né? Então, o primeiro passo, chegando na casa espírita, procura a sala de atendimento fraterno, a sala de orientação, de acordo com cada casa, né? E a partir dali vai ser direcionado ao tratamento espiritual específico necessário para aquela pessoa. Agradeço muito a todos, né? E essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui falando de doutrina espírita. Muita paz a todos. Então, queria agradecer a todos vocês, desejar uma ótima noite e espero vocês no próximo Momento Espírita Brasil. Até lá.